Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que me escutam. Vocês já me conhecem, eu sou o Brian e estamos aqui nesse lindo dia com a presença ilustre de um grande amigo de longa data, o professor Will Soares, né? A gente vai falar um pouco sobre a psicologia da educação no meio da arte, do mundo das artes e principalmente com um arte educador ilustre que eu conheço e gosto muito, professor Will Soares. Olá, tudo bem? Tudo bem a todos que estão nos assistindo? Eu sou William Fernando Soares, mais conhecido como Professor Will. Sou um neto de Dona Benedita Soares, do seu Antônio Porfírio. E o que me envereda pela arte, pela psicologia, é a contação de histórias. Já vai fazer 15 anos nesse caminho, nesse trajeto. Porém, entretanto, todavia, é possível perceber que foi na sala de aula, na educação, que teve esse start com as histórias. E as histórias não somente alegorias, mas também o nosso entendimento. É possível perceber que às vezes a gente pensa que estamos aqui no lugar simbólico, a Ilha do Fogo. A Ilha do Fogo aqui é um lugar muito simbólico devido à história da serpente da Ilha do Fogo. Mas essa história seria uma alegoria? Seria realmente uma história alegoria? Então isso tudo passa por o meu imaginário. E a psicologia fala do nosso imaginário, o que a gente imagina, tanto que a gente imagina, a gente acredita a acontecer. E o meu contato com essas histórias foi a partir dos meus avós. Por isso que eu me apresento como neto de Dona Benedita e seu Antônio, porque foi com os meus avós, na porta de casa, que eles me contavam histórias e eu aprendi assim a também contar essas histórias. Então, antes mesmo de conhecer os assuntos, o que já permeavam a sociedade, meus avós foram os meus principais contadores de histórias. Aí tem o meu tio também, que é o Chico Pintor, tanto que as obras dele estão no Museu Regional de São Francisco. Se você chegar lá no museu e ver uma obra do achado da imagem de Nossa Senhora das Grotas, que é a padroeira de Juazeiro, é o meu tio. Então essas coisas você vai, poxa, e meu tio morava na rua, na minha casa, e ficava também ouvindo as histórias. Então a psicologia, ela acontece desde a infância. Desde a infância ali se torna um contato com as histórias, um contato com as artes. E isso tudo vai permanecer de acordo com o seu crescimento. Então por isso é importante todas as histórias todas na infância. Por isso que é importante quando o menino, quando é criança ainda, aprender uma nova língua, aprender música. Porque tudo dali ele não vai esquecer mais. Não é que a criança seja uma esponja. Não, porque a criança já tem o seu próprio repertório dos seus contextos, mas ela vai desenvolver o que nós já temos e não desenvolvemos, por exemplo. Bom, e eu gostaria de saber, nessa vida como arte educador, né, porque a gente vive arte desde sempre, né? As pessoas costumam acreditar que você só é um professor de arte quando você tem a graduação para isso, mas somos artistas desde sempre. Desde berço, né? Todo mundo pode ser um artista, né? Todo mundo é artista. E uma curiosidade, se for dessa questão todo mundo é artista, digamos, eu já tinha aptidão, só que eu tive que fazer artes visuais, não foi na Univasf, mas eu tive que fazer artes visuais para colar. Então, algumas pessoas falam, Will, não adianta você tá com essa arte toda, você não ter artes visuais, porque eu sou formado em língua portuguesa. Então eu tive que formar também artes visuais para ter tudo conectado. Então, claro que tem os artistas que por si só têm ali sua fonte de renda e querem ter sua fonte de renda, mas quando a gente está no campo acadêmico, que quer mais conhecimento, a gente tende a fazer ali uma faculdade para crescer um pouquinho o currículo. Não que ninguém é obrigado a fazer uma faculdade, mas é como se fosse um projeto de vida. Então nós temos que pensar nessas objeções da vida, não só as objeções, mas talvez as evidências da vida, como algo que vai aprofundar o nosso projeto de vida. O que a gente quer para a nossa vida? O que é que eu quero enquanto curso? Eu estou cursando artes visuais para quê? Para quê? Como tem muitos colegas meus que fizeram artes visuais e não estão na área, mas alguma coisa acrescentou na vida. Como também a gente também distribui para a vida do outro. E quando se trata de arte educador, quando foi o momento que assim na sua psique, no seu coração, teve um estalo e você pensou, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero levar a arte para o público, eu quero tocar o coração das pessoas com a minha arte? Pronto,
É muito curioso porque na arte da contação de histórias foi a formação de contador de histórias. Então, eu não só conto histórias, eu também formo contadores. Então, é meio que um movimento de distribuição do seu talento, para não ficar só para você. Então, a partir do momento que eu estou em uma instituição escolar, que eu estou em um bairro e eu começo a fazer agrupamentos, fazer a junção de pessoas e contar histórias da nossa identidade, isso nos traz pertencimento. Isso nos traz um propósito. Então foi a partir dessa junção que isso começou a desenvolver. Mas isso não fica muito claro no início. Só vai ficar claro depois quando eu escrevo. Quando eu escrevo, aí fica claro. Porque até mesmo só contando, as pessoas querem que você conte. Mas quando você registra, você meio que estremece a sociedade. Porque isso é que Conceição Evaristo fala. Que quando uma pessoa negra escreve, ela estremece porque ela entra no campo da sabedoria, digamos assim. Da grafia, da escrita. Então quando você entra no campo da escrita, você estremece outras estruturas que já escrevem. Então, e uma curiosidade aqui para você e para vocês aí. De todos, até agora, até o momento. A partir de quando eu comecei, outras pessoas se inspiraram. Mas não tinha ninguém que fosse contramão, contra a correnteza. Porque nós temos alguns historiadores, mas a nomenclatura de contador de histórias, eu tenho orgulho de dizer, aí se fica legal isso, porque é como se foi essa realmente do start dessa questão, que fui eu que coloquei aqui em Juazeiro, contador de histórias. Algumas pessoas já falavam que contavam, mas nunca em entrevista nenhuma tá lá contador de história, tá? Historiador. Por quê? Porque na época, ou até as pessoas que historiador, aquela pessoa que pesquisa, tem tudo bem, mas contador de histórias foi eu quem emergi assim de fato. Bom, e quando se trata de sala, porque assim, juventude é uma coisa muito bonita, mas a gente sabe que é uma coisa muito caótica também. Quando se trata de chamar a atenção do aluno, de captar a atenção do aluno para você, quais são as estratégias que você usa para manter a atenção do aluno presa do começo até o final da história? Uma das coisas, quando a gente pega na raiz do contador de histórias, é de saber que a primeira coisa ele tem a palavra. A palavra é a principal, ele pode estar de preto, como o nosso filme meio que está aqui de preto. Ele pode estar de preto para a criança, mas se ele usar bem a palavra, o olhar, a percepção de onde ele está, essas estratégias vão ser a partir até do envolvimento das crianças, de como é que elas estão. Elas estão muito agitadas e o que eu posso fazer para ir nesse agitamento e trazer para a história. E também tem as questões dos adereços, digamos, eu uso como identidade um barco na cabeça, aí tem o sapato, que é um sapato carranca, que é tipo um barco, mas também tem o sapato peixe. Então tem esses elementos que você instiga ali uma atenção, mas não totalmente, porque a criança, tanto que o tempo da história para a criança, para jovens e para adultos, ela meio que se distingue. Então, digamos, na psicologia ela fala que para a criança tem que ser de 10 a 15 minutos. Depois já perdeu o fio. Ou tem que ser algo mesmo que você leve a história para manter ali ela com você. Porque o grande segredo da oralidade é que se você souber que as histórias são importantes e que elas têm um significado, você vai longe. Então, a estratégia que se usa é o tom de voz. Sim. O tom de voz. Isso é até na questão do nosso ser. Então, uma das estratégias é você saber usar a voz. E de repente, tibum, aí você fala também, tibum. E isso também não só para crianças, depende dos públicos também. Você faz que o jovem, o adolescente, o adulto também entre na história. A ideia é que as estratégias em si é você usar a estratégia da voz. Mas caso que não é de forma alguma que você não possa usar o instrumento musical, isso tudo é a partir do seu envolvimento, da sua experiência com a arte. E quando a gente trabalha a questão de regionalidade, porque tem uma frase que eu gosto muito que é: o lobisomem é da hora, mas a mula sem cabeça é muito mais. O que você entende por isso? Como que você vê essa questão de fazer com que a criança goste da arte que ela tem perto dela, que ela sempre teve? Mas muitas vezes a criança se interessa por algo que está tão longe, mas é tão difícil ela ter esse mesmo apreço por algo que é tão dela. Como que o senhor trabalha isso? Então, foi a partir
todas as questões que a gente coloca de questionamentos, elas são válidas, mas a partir elas sempre é válida a partir de quem constrói alguma coisa. Então, a minha percepção, logo depois da pandemia, logo um pouco depois, 2021, que estava ali meio que voltando algumas coisas, eu comecei a criar os personagens. O Juazeirinho, o Chiquinho, a Aline, a Lori, personificando a nossa cidade. Então, eu descobri que essa forma era uma das formas de apresentar as nossas histórias através de um novo olhar. Digamos, então, eu tenho a turma do contador de histórias, que essa turma se encontra com a serpente da Ilha do Fogo. Eu tenho essa turma do contador de histórias que se encontra com o Nego d'Água. Eu tenho a turma do contador de histórias que se encontra com a Mãe d'Água. Eu tenho a turma do contador de histórias que vai lá no Arqueduto e vê o terrível minhocão, que emerge, que é subterrâneo pela terra e acaba destruindo lá os arcos. Então, tudo é do feitiço. A gente sempre traz o feitiço ao nosso olhar. E você trouxe essa fala, mas as histórias sempre através de um feitiço que eu lanço. Por isso tem muita gente que fala que começa a música. Se você estiver num show, a música é um feitiço, a cantarola é um feitiço. Então todas as percepções, ela nasce do feitiço, de enfeitiçar, de encantar. Como é que eu levo isso à pessoa? Como é que eu vou paquerar alguém, por exemplo? Eu não vou paquerar de qualquer forma, eu lanço um feitiço. Isso é uma alegoria. Muitas vezes ao longo do nosso semestre, a gente ouviu muito sobre teoria experimental e teoria da aprendizagem experimental. O senhor já ouviu falar dessa teoria? Tem alguma coisa que o senhor entenda sobre essa teoria para a gente discutir um pouco? O senhor quer que eu dê uma explicação leve sobre como que ela funciona? De acordo com os estudos, né, tudo que é experimento é a partir de que você se permite. Então eu não posso falar de uma coisa se eu não fui lá e fiz. Então a partir desse, quando fala da teoria do experimental, do experimento, com certeza tem fases de estágio até você chegar no experimento. Assim como eu me experimentei a escrever, como eu todos os dias me experimentei a escrever. A escrita, o desenho iniciado, um grafismo iniciado, ou um figurino iniciado dentro da arte, ela tem sua fase experimental. Mas isso tudo engloba a partir de nossas visões. Tanto que tudo é transformado a partir de nossas visões. Então, se um professor de tal disciplina está na sua sala, além do conteúdo, ele traz uma bagagem. Você está me entrevistando agora, você me entrevista com a sua bagagem. Então, tudo a gente tem que precisar experimentar todos os dias. Bom, ainda falando sobre isso, uma curiosidade muito interessante é que o nosso professor, além de contador de histórias, ele também tocou um grupo de balé. E eu gostaria de saber como que funciona essa dualidade, essa experiência de apresentar a arte com uma outra ferramenta, com a dança, com o corpo, com essa dança-teatro. Como é que foi essa experiência? Dentro da contação de história, da formação, lá em 2012... quando montava os espetáculos de contação de histórias, a gente tinha a contação de histórias e as coreografias. Então, meio que a gente era sabido que além da voz, para a contação de histórias, era possível também usar o corpo, os gestos, como eu estou aqui gesticulando quase o tempo todo, porque já é algo meu. Eu não consigo ficar falando assim, por exemplo. Isso é um mecanismo da comunicação, o gesto. Já dentro quando foi se criar ali o balé jovem, a questão das ferramentas, da dualidade, mas muito permanente. Por quê? Porque através do corpo se contou uma história. Através do corpo. Então o corpo se contava uma história com a música, com o toque. O toque tinha que combinar com o corpo. Então meio que foi muito significativo, porque também havia um aprendizado. E aí o experimento, pelo querer. Porque só há experimento quando há um querer, um desejo de realizar. E quando se trata de ter um choque geracional, que eu imagino que possa ter acontecido ao longo desse trabalho todo, como que o senhor lida com esse choque geracional? De trazer talvez uma história de um folclore nosso para uma geração mais nova que talvez nunca teve contato com essa história.
Aí posso dizer, com toda a sinceridade possível, muito tranquilo. É muito tranquilo. Porque a gente às vezes acaba entrando no comodismo de achar que não, o pessoal não quer, o pessoal não se importa. Mas se você for nas grandes civilizações, em todas, Grécia, Egito, África, por aí, África, Egito, todas as histórias, elas nos atraem. Todas elas. Só que há uma diferença entre a identidade e a identificação, que até no artigo que eu fiz, eu submeti, ele foi escrito, tá aí por aí, tá espalhado, tá por aí. Porque quando você tem identidade é uma coisa, quando você identifica com algo é outra. Sim. Então essas histórias, elas não estão muito distantes da gente. A gente é que não valoriza e não chama essas histórias para a gente. Então, a partir do momento que qualquer coisa, seja através das artes visuais, que é um desenho lá da serpente da ilha, seja uma música, é porque é preciso que as pessoas façam para continuar o começo, o meio e o começo. O começo, o meio e o começo, como o Nego Bispo traz e também traz outras filosofias dentro dessa teoria. Então é isso, sempre vai existir pessoas que falam, digamos, eu estou passando, daqui a pouco vai surgir uma pessoa já com base na minha criação, mas com o olhar dela. Então é possível perceber que está sendo assim sempre, começo, meio e começo, começo, meio e começo. Nós sempre vamos falar, mas a primeira pessoa que tem que valorizar esses conhecimentos todos somos nós mesmos. Para poder, se a gente acredita, é muito fácil o outro acreditar. E eu tenho uma pergunta que eu gostaria que o senhor fosse o mais honesto e pessoal e sincero possível. Em algum momento, o senhor já pensou em como vai ser deixar uma marca no mundo? Quando vem essa ideia de eu quero deixar uma marca no mundo, que marca é essa? A marca de que é possível realizar do seu lugar, do seu ambiente de percepção. Eu sempre falo hoje que a minha intenção maior está entre as crianças negras, meninas e meninos, que eles se possam ver, tanto que os meus personagens, eles estão aqui na minha camisa e eles são negros, pardos negros, porque também teve essa necessidade também de você, só porque é o negro d'água, é o menino que tem que ser, o negro tem que ser o negro d'água. Então essa meio que a marca que eu quero deixar hoje é essa influência para se perceber que o menino que vai crescer, o Juazeirinho, ele é um menino negro. Não importa se vai fazer ali, o branco vai fazer, mas ele sabe na origem do personagem que é negro. Porque o que me inspirou das minhas pesquisas foi a Turma da Mônica. Uma das coisas que me inspiraram. E aí eu vi a Turma da Mônica e falei, poxa, é realmente. E era a Turma da Mônica e depois que veio incluindo outros personagens. Que aí veio incluindo a acessibilidade, uma personagem negra e por aí vai. Eu quero fazer o contrário. E que aconteceu ao contrário. Então os 4 são negros e os demais que venham se acrescentando, que é de acordo com as histórias. Mas a marca em si é a marca da perseverança, eu acredito eu. É da perseverança, das possibilidades, de se entender que é possível quando tudo diz que não é possível. E ter caminhos abertos, sabe? Poder abrir novos caminhos. Poder abrir novos caminhos. Quando a gente fala sobre a região, que é uma região tão viva, tão cheia de arte, em relação à simbologia, quais são as coisas do nosso Vale do São Francisco que você mais tem no seu âmago, assim, de carinho, de uma coisa que tem que ser levada para o mundo todo? Rio São Francisco. Nosso Rio São Francisco, que apesar dele ser um rio que é a nossa essência, digamos assim, que dá o nosso sustento, o nosso alimento, ele é o rio também das histórias. É um rio que chega até o Oceano Pacífico, ao Oceano Nilo. O Rio São Francisco vai bater no meio do mar. É um rio que atravessa muitas gerações. Então minha avó falava ela falava assim que o rio ele nunca vai secar. Por que ela falava isso com tanta certeza, que o rio nunca vai secar? Porque ela já sabia que desde que o mundo é mundo, o rio já existia. Talvez ele vai ter as suas passagens devido à nossa convivência com o meio ambiente. Como você pode ver aqui na Ilha do Fogo, realmente as pessoas não têm um cuidado próximo com as coisas. Tudo é muito largado, muito desleixo. Então a gente não sabe conviver com o meio ambiente. Mas é o Rio São Francisco.
Então, para mim, a minha inspiração maior que eu levo sempre é falar do Rio. Tanto que quando eu vou nas outras cidades, nos outros estados, é o menino do Rio São Francisco, é o menino do Chico. É o Rio, sim, o Rio do Rio São Francisco, lá do Juazeiro. Então o pessoal tem essa referência devido a essas histórias. Bom, ainda sobre o rio, essa questão de fluidez, essa passagem, né? Tem aquela frase que você nunca toma banho no mesmo rio, porque da segunda vez nem você e nem o rio são os mesmos. Ao longo dessa jornada, dessa caminhada como artista, como arte educador, nessa caminhada como pessoa, se você pudesse olhar para trás, para o Will pequenininho, e dar um conselho, o que o senhor diria? Assim, por que você foi inventar? Sabe por quê? Pra que você foi inventar? Porque algumas vezes fala isso. Por que você foi inventar? Qual seriam outros caminhos que poderia ter tomado? Acho que a minha pergunta seria essa. Por que foi esse caminho que você escolheu? Porque acredito que apareceu outras tanto coisas para as coisas ruins, tanto para coisas boas também. A gente não é isento de nada. A gente não é totalmente bom e nem totalmente ruim. A gente são as duas coisas. Não existe ninguém perfeito, não existe ninguém, né? Temos dias bons, dias ruins. Então, pra quê, né? Pra quê? Por quê? Então isso vem de propósito. Então quando você chega e você tem entendimento agora que é um propósito, você segue. Mas eu me pergunto isso, pra que você inventou isso? Sabe? Por que você inventou disso? Então algumas coisas não é que é destino, é que as coisas acontecem porque você encontrou outras pessoas. Tanto que não existe coincidência. É porque você estava andando. Se você estava andando, você se encontrou com outras pessoas. Então é mais ou menos nesse sentido assim. Eu acho que eu me perguntaria isso. Mas também o Will pequenininho lá tá muito orgulhoso desse Will que se tornou hoje. Ele tá muito feliz pelo que ele se tornou. Bom, e vai continuar se tornando ao longo de várias gerações, acredito eu. E bom, se tratando da escrita, que o senhor disse que foi uma experiência, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre. Então, essa aqui era uma encomenda, só que não tava, vou tentar voltar, mas primeiramente, a turma do contador de histórias, que é essa daqui, a turma do contador de histórias. A edição primeira foi do Gibi, falando porque o Juazeiro, aí tem o Juazeirinho, a Lore, a Lina, Petrolina personificando, o contador de histórias, porque a gente só perpetua essas histórias, como eu falei, começo, meio e começo, devido que alguém conta. Se alguém parar de contar, alguém vai continuar contando essas histórias. Aí você perguntou como a escrita... Como que você se aventurou para esse mundo da escrita, né? A mudança, essa questão... A pandemia, acho que a pandemia ela pegou nessa ideia, porque não tinha como contar mais. E agora, como é que eu vou colocar, como é que as pessoas vão ter acesso às histórias? Então eu comecei a escrever, ou seja, a oralidade. Eu joguei na escrita a oralidade e devolvendo a oralidade novamente. Porque todos os saberes se começam a partir da oralidade. Então aí veio a aventura, como eu falei pra você, né? Que eles emergem lá nas histórias. O Nego d'Água, o São Surubim, a Serpente Encantada da Ilha do Fogo, o Espelho da Mãe d'Água. Eles entram no Espelho da Mãe d'Água. E aí você vai imaginando a parte das suas vivências. Então eu gostava muito de assistir anime, gostava muito de assistir A Caverna do Dragão, Dragon Ball Z. Então essas coisas vão todas me juntando e você vai pegando essas experiências. Nossa Senhora da Rapadura, que aqui é na história, você pensa, né, na história da Rapadura, mas eu fiz um paralelo com a história de João e Maria. Porque o que é que João e Maria acontece? Que é uma história também da oralidade, que foi colhida. Tem a casa de doces, então eles chegam, a turma do contador de histórias, lá do outro lado, aqui, direto, tem a Ilha de Nossa Senhora. E lá é oriundo devido à cana-de-açúcar. Então, quando eles chegam lá, tem uma casinha cheia de rapaduras. Aí ela aparece lá. É muito, assim, eu fui viajando, mas muito feliz pelo retorno das crianças, dos pais. Nossa, eu amei a história, que bacana. Então isso você acaba convencendo aquilo que você acredita. Juazeiro, terra das carrancas. E aí tem o símbolo Porquê das Carrancas, Velho Chico, que é o surgimento do Rio São Francisco, Vapor Fantasma, que poucos conhecem,
porque tem algumas lendas que são mais fortes aqui no nosso médio São Francisco e outras são mais fortes em outros espaços. É a do rio dormir, porque tem horas que o rio dorme. O terrível Minhocão, que é do arqueduto lá da UNEB, que eu lhe falei, que o Minhocão aparece lá, e por aí vai. E agora, desde 2022, pesquisando sobre histórias africanas, vem aí também uma nova coleção com a Turma do Contador de Histórias. Mas isso muito a parte de descobertas. Então, a história não é papuf. Ela tem todo... Eu faço com que o leitor viaje com os personagens também para descobrir essa história. Então, mais ou menos isso. Então, eu não vou contar só que existe uma serpente aqui, não. Era um lindo dia, e aí foram passear na Ilha do Fogo, e de repente ouviram um barulho. Que barulho é esse? Então, é a partir daqui. Então, eu não posso só contar a história, eu tenho que fazer com que você vivencie. Eu tenho que dizer assim, ó, não, a gente estava aqui na Ilha do Fogo, e de repente, gente, tem alguma coisa ali. Vamos lá ver o que é. Nem só de beleza e de arte vive o nosso Will Soares. Eu fiquei sabendo há um tempo atrás, inclusive comemorei, que o senhor se tornou patrono da Academia Brasileira de Contação de Histórias. Eu gostaria de saber como é que foi esse momento, essa conquista. Essa conquista eu fiquei muito feliz, porque foi um chamamento no Brasil inteiro para que pessoas que tivessem repertório dentro da contação de histórias inscrevessem seus portfólios. E demorou um pouquinho, passou um tempo e eu fui um dos 10, digamos, escolhidos para fazer parte da academia, que usou dessa forma democrática para atender uma academia brasileira diversa, com a diversidade, com a pluralidade que o nosso Brasil é. Então, para mim, em 2022, o chamamento foi em 2021, por incrível que pareça, ainda na pandemia. Em 2022 fomos chamados e ali eu fui a São Paulo, ocupo a cadeira 16 da Academia Brasileira. E para mim foi um sinal de que é possível continuar, que era possível fazer o que estava sendo feito. E a partir daí outras coisas vieram. Foi na época que eu criei os personagens também, estava divulgando os personagens. Isso tudo foi bacana, assim. Foi uma experiência. Você, com essa pergunta, me faz voltar a uma época interessante. Foi muito bom. Foi interessante e foi muito proveitoso ter essa vivência com outros contadores do país todo. E como arte educadora em sala, como é que foi esse período da sua vida? Como que é essa questão de lidar com os alunos? Porque trabalha muito também da psicologia que a gente falou anteriormente. Olha, tá muito difícil. Tá difícil. Assim, tá difícil porque, digamos, os filhos da minha geração, quem está hoje, digamos, são outras pessoas com mediatismo muito rápido, tudo é muito na mão, não há pesquisa, não há entendimento, não há reflexão. Então, estar na sala de aula, para vocês que em breve poderão estar, a arte às vezes ela tem que ser muito trajetória, tem que ser muito experimento, porque nem com muitos atrativos os adolescentes e os jovens eles não estão se atentando, então está se perdendo a capacidade de refletir. A gente está se perdendo aos poucos. Até nós mesmos que nos prendemos às vezes no celular, em ficar em TikTok, Instagram, então a gente está perdendo esse sentido. Então quanto mais ler, a sensibilidade para o ler, não só para o criar, vai ser muito interessante. Então a minha experiência, mesmo com essa dificuldade, é possível fazer. É possível encontrar estratégias que você pode desenvolver no decorrer ali do seu processo, no que você acredita e no que está posto também. Porque hoje a gente tem o currículo, que é a BNCC, mas muitas coisas estão muito distantes da realidade dos nossos alunos. Então é preciso também que nos façamos uma autoavaliação do nosso processo. Bom, e ao longo dessa jornada como arte educador, quais foram os maiores desafios para você? Os desafios? Acho que é o desafio das políticas públicas, né? Hoje tem acontecido algumas coisas por meio de editais, mas é importante também se pensar em financiamentos diretamente, não só a parte de editais, mas que possa haver inscrição para ser contemplado, mas acredito que esse é o maior sentido. E quando se fala na psicologia, não somente das questões das famílias desestruturadas, como falo, sem pai, sem mãe, nós temos um entendimento muito
fator perceptivo das questões dos abusos. Sim. E aí a gente vai em todas as violências possíveis. Violência verbal, física, emocional, de estar vulnerável o tempo todo com essas questões. Então é bom se pensar em que seres somos nós, quem está ao nosso redor, o que é que a nossa psique, nossa psicologia, o nosso comportamento influencia para o outro também. O que é que o que é que carregamos? O que é que você carrega? O que é que eu carrego? O que é que aquele menino ali está filmando carrega? Não sabemos? Então é possível conviver. E aí vem essa questão. A gente só conhece o outro quando a gente convive. E para finalizar, quando a gente fala sobre psicologia, sobre arte, sobre educação, sobre a nossa região, qual a ligação que o senhor consegue fazer? Uma ligação entre a psicologia, a arte, a educação, a questão da regionalidade. São vários pontos que determinam um fator. Sim. Mas esse determinante te leva a vários caminhos. Que eu não consigo trabalhar história sem trabalhar psicologia. Eu não consigo trabalhar meu território, minha identidade, porque território não é lugar onde você está, é lugar onde você é, já dizia um pensador. Então todas as relações, arte, regionalidade, se converge a partir desses incentivos, a partir das suas percepções. E aí fica uma curiosidade aqui, até que ponto a gente está desvendando isso? Porque diz que, até a sabedoria milenar, diz que tudo é vaidade da gente. Mas até que ponto isso converte para os nossos valores? E eu não estou falando aqui da questão dos valores morais. Eu estou falando das virtudes mesmo da gente, a empatia, a compaixão, a humildade, o domínio próprio. Então isso tudo se converge para quem você é. Por isso que eu ficava meio num choque de realidade. Praia. O que as pessoas estavam me vendo? Queriam me ver como William, sim, como contador de histórias, como professor, como um menino que faz coreografia, como um menino que tem as ideias. Então era tudo isso, mas isso era também o seu eu. Então eu não podia, mas houve sim uma certa época que eu fiquei, caramba, será que as pessoas só querem ter eu por perto porque eu sou o patrono, porque eu sou a pessoa que faz a coreografia, porque eu sou o útil para aquele momento, para aquele outro momento não sou? Então houve esse... Então você tem que saber quem você é para você não cair nessa. Você se tornar só descartável, por exemplo. Então nós estamos nessa vibe. Infelizmente, nós somos descartáveis. Será que as pessoas nos aguentam com a nossa inutilidade? Essa questão também. Bom, e para finalizar, se o senhor pudesse deixar um conselho para essa geração de futuros professores, o que o senhor diria? Eu vou com a história, tá bom? Sim. Essa história ela é sucinta, mas vamos lá. Eles tinham 3 pedrinhas. E essas 3 pedrinhas estavam pensando em sonhos megalomaníacos. A primeira pedrinha disse que queria ocupar um morro muito bonito, a montanha mais alta. A outra pedrinha disse que queria compor um castelo, lindo castelo, queria fazer parte. Quando a outra pedrinha ia falar do seu sonho, veio um gigante. Pum, 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 pum. Passou por cima dessa pedrinha. E ela não teve tempo de falar. Porque normalmente as pessoas gostam de engolir os nossos sonhos. A gente nem fala o nosso sonho, a pessoa está, que nada, vai realizar o quê? Então tem muitos gigantes que passam por cima e não acreditam. Mas um tempo depois, houve um menininho, mirradinho, que pegou justamente aquela pedrinha e lançou bem na testa daquele gigante. Então, que sejamos pedrinhas pequenininhas para derrotar essas escuridões, esses desafios, esses tropeços na nossa vida. As pedras, aí eu vou confabular aqui com Carlos Drummond de Andrade. Tinha uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra. Essas pedrinhas tanto pode para tropeçar, ou também para construir ali uma escada, um alcance para você também
evoluir. Mas também, se a pedrinha cair no fundo do poço, sua única alternativa é olhar para cima. Porque para baixo não tem mais, então você tem que ir para cima. É isso? É isso. Muito obrigado. Obrigado a você. Pronto, Matheus.